O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. 1 Reis 13, verso 33 diz: mesmo depois destes eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo, a seu bel prazer, sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras, que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou à sua esposa: levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, vai a Siló onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel, e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele te dará resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão. Levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Jeová lhe disse: eis que aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho, que está doente, e tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de entregar uma triste mensagem. Portanto, volta e diz a Jeroboão: assim diz Jeová, o Senhor, Deus de Israel: eu te escolhi, exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses, imagens de fundição para provocar minha ira, e viraste as costas para a minha pessoa. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Jeová. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele Jeová, o Senhor, Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. Jeová estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, essa passagem bíblica é bem impressionante. Um homem que tem um histórico horrível, mas aqui diz-se o Senhor que foi ele quem constituiu este homem, Jeroboão, sobre a nação de Israel. Tipo, eu tirei o reino daquela situação que estava, passei a ti, te exaltei e você deu as costas para mim, construiu os teus próprios deuses, etc, etc. Mas o homem, depois que se vê no sufoco,
ele vai buscar aquilo que ele havia dado às costas. É uma regra bem comum, né? Lembrar, não, aquele profeta profetizou bem a meu respeito, tudo que ele falou se cumpriu. Esquece o profeta, meu irmão. Nosso negócio é com Deus. O profeta é só porta-voz. O profeta que diz Deus te abençoe, também pode dizer que Deus te mate. Porque a boca é do profeta, mas a palavra é do Senhor Deus. Então, o Deus que exaltou este homem, agora está dizendo, não vai sobrar nada. Eu vou levantar no futuro um rei para que ele extermine todo aquele que tiver o teu DNA. Todo aquele que for descendência de vocês, e era muita descendência desse homem, não vai sobrar nada. Só esse menino aí que está doente. Engraçado, né? Às vezes a gente olha, poxa, tadinho do menino, né? E a misericórdia de Deus levá-lo para a sepultura, para que ele não passe pelos horrores que todos os outros vão passar. Deus tem seus caminhos e a sua onisciência é perfeita. Então muita gente vai plantear aquele, não tem que plantear aquele menino que vai morrer, tem que se alegrar. Aquele ali não vai passar pela espada de ninguém. Aquele ali não vai viver na escassez, dentro de um cárcere, morto pelos inimigos, não vai ser humilhado. Ele está lá bem e ele vai morrer e vai para a sepultura e com ele vai tudo bem. Só nele Deus achou graça, portanto Deus vai deixar que ele morra. Que contradição! Será que nós compreendemos bem quem é o Senhor nosso Deus? Às vezes, Senhor, uma pessoa tão jovem, Deus, nós estamos clamando, o Senhor tem que nos ouvir, que o Senhor disse que daria ordem aos seus anjos a nosso respeito, que ia ouvir o nosso clamor, não desviaria os olhos, e a gente apela para todas as promessas da Escritura. Deus dá a vida. Com esse Deus tão tremendo, meu irmão, quando nos projetos dele, até a morte é melhor que a própria vida. Precisamos conhecer esse Deus na intimidade, a ponto de, quem sabe, né, Deus falar para nós assim, homem segundo o meu coração. Caramba, o que é isso? Que expressão é essa? O que é um homem segundo o coração de Deus? Loucura na terra dos mortais. É um homem que age conforme os sentimentos de Deus, um homem que age conforme os projetos de Deus. Imagina que aquele anjo disse para Daniel, Daniel, tu és um homem muito amado. Imagina um anjo chegar para um ser humano e dizer, você lá no céu, caramba, tu não sabe como você ama, mas aqui todo mundo me odeia. Não, mas lá no céu todo mundo te ama. Mas por quê? Ora, eu fui enviado por causa das tuas orações. Se tu não ora, eu não tinha vindo. Os céus se abriram e houve uma guerra no universo, tudo por causa de você. Eu recebi ordem do Todo-Poderoso para vir aqui falar contigo. Tu tem ideia de quem você é perante o Todo-Poderoso? Quem se levantar contra ti já era, Daniel. Amém, irmão? Temos que buscar essa intimidade. Buscar? Não temos que buscar nada. Temos que estender a mão e pegar, que ela já está em nosso meio. Tem que buscar nada. Isso já foi revelado. O sangue de Cristo já foi derramado. É só lançar mão. Sabe, irmão? É só lançar mão como Jesus ensinou. Entra lá no teu canto. Examina a Escritura. E é pela Escritura, que é a lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho, que nós conseguiremos enxergar o trono da graça e da glória de Deus. É pela Escritura, é na comunhão, é na oração. Aqui, logo no começo nós vemos uma coisa interessante, né?
a partir do verso 33 que lemos, o homem é maldoso, e o que ele fez? O que o escritor aqui de Reis cita como maldade do homem? Diz que ele continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer o quê? Sacerdotes para ministrar nos altares idólatras. Mas o que mais tem é altares idólatras, né? Aqui a gente sabe que a coisa é bem específica, mas num contexto geral, o que tem de idolatria por aí? As idolatrias modernizadas, que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse o quê? Ambição de virar sacerdote. Então, a ambição deles de virar um sacerdote os levava ao altar da idolatria. É um retrato clássico do que ocorre hoje nos nossos dias. A ambição do ser humano destrói. O que você quer ser? Eu quero ser. Irmão, eu não quero ser nada, eu quero ser o que Deus quiser que eu seja. Uma vez isso queimou lá um cidadão. O camarada chegou, estava conversando com o profeta, e o profeta falou que eu vou ser evangelista avivalista. Eu falei, vixe, evangelista avivalista, caramba, é mesmo? Só os profetas só não previram uma coisa, a voz da restauração. A voz da restauração enterra todos os outros ministérios, enterra. Estou eu aqui falando e aceitando o desafio, perante Deus, anjos ou diabo. A voz da restauração enterra todos os outros ministérios, sepulta todos eles, acaba com eles. Daqui para frente existe uma dispensação chamada restauração. E não tem jeito, pode ser o cara que ressuscita os mortos, vai ouvir a restauração e tem que se converter à restauração, senão daqui a pouco até a oração dele vai estar abominável. Mas as pessoas não estudaram para saber isso, né? Pouco importa, a verdade se implanta, independente de quem dê crédito ou não, a verdade é imbatível. Aí, diz aqui, olha, o que me lembra é Ezequiel. Quando o povo foi consultar Ezequiel, Deus falou assim para ele, Ezequiel, esse povo aí vem te consultar. E eu vou responder para eles, conforme a malignidade do coração deles. Entende, irmão? Que muita gente está esperando malignamente a bênção sobre a sua vida, e Deus diz, é isso que vocês querem? Tá bem, eu vou dar. E aquilo que Deus dá, que a pessoa tanto anseia, vai ser justamente o que vai lhe destruir. As pessoas iam até Ezequiel, esse povo aí, eles vêm te buscar, mas eles já têm a resposta pré-fabricada, pois eu vou dar a resposta que eles querem, eu vou dar a resposta que eles estão esperando, eu vou falar com eles segundo a maldade dos seus próprios corações. Está lá escrito em Ezequiel, tá, irmão? Se você acha, tá mesmo, pastor? Tá, pode ler em Ezequiel que você vai achar. Deus falando com o povo segundo a maldade do seu próprio coração. Deus sustentando o erro. E eles saíram ali, é mesmo? Então tá beleza, tá tudo certo, tá tudo uma maravilha. E Deus dizendo assim, tá tudo uma maravilha mesmo. Vocês vão exatamente para onde eu quero, para a cova, para a sepultura, para a desgraça. Com Deus não se brinca, irmão. Deus é justo e Deus é santo. Então, as pessoas às vezes se ofendiam comigo. Irmão, e você? O que você quer na igreja? Meu irmão, eu só quero servir a Jesus. Não, mas qual o cargo que você anseia? Eu falei, não anseio cargo nenhum. A seara é do Senhor. Se Ele quiser me dar o privilégio de lavar um banheiro, de varrer um chão, irmão, eu vou estar feliz porque aquilo para mim eu estou fazendo para o meu Senhor. Não, varão, eu sei, sabe como é, né, varão? Eu sei, eu estou te entendendo. Não estava me entendendo, não. Não estava entendendo. Mas assim, na obra, irmão, limpar banheiro é obra. Varrer chão é obra. Que parada é essa aí, irmão? Que parada é essa de achar que varrer chão não é obra? Estaria bonito a gente agora com esse chão aqui todo sujo, todo empoeirado? Estaria bonito isso?
E aí vamos, Senhor Jesus, vem nos visitar. E o Senhor vai dizer assim, caramba, mas o meu povo é muito porco. Limpar chão faz parte da obra de Deus. E quem entende isso é muito mais que bem-aventurado, irmão. Agora, não, irmão, esse negócio de limpar chão é para os outros. E reino de Deus não é para você. O reino é dos humildes, meu irmão. Quem pega uma vassoura e uma pá tem humildade. Mas humildades à parte, irmão, o povo acabava sendo levado para a desgraça dos altares idólatras, porque nos seus corações tinha o quê? A maldade ferrenha de querer ser destacado entre o povo, querer ganhar título de sacerdote. Hoje nós vemos isso por dentro das igrejas. Ó, irmão, daqui a 2 anos eu vou te consagrar, daqui a 3 anos eu vou te consagrar. Aí vem o mover do Espírito, ó, vai para tal lugar. Não posso ir porque daqui a 3 anos eu vou ser consagrado aqui. Vem um profeta, se levanta, irmão, Deus está dizendo para você tomar a estrada do norte. Ele, não, eu vou ficar aqui no sul, porque daqui a 3 anos eu vou ser consagrado. Então ele não quer servir, ele quer destaque. Quem quer servir não quer título, irmão. Quem quer servir quer trabalho, não título. Quem quer servir não quer título, quer trabalho. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. Quem pôs a mão no arado? Qual o nome dele? Qual o título que ele tem? Quem quer servir não quer título, quer trabalho, irmão. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Tem alguma coisa para calejar as mãos? Para suar a camisa? Olha, essa camisa que eu comprei hoje da loja, está limpinha, está joinha. Eu quero que o primeiro suor dele seja a serviço do Rei dos Reis. Vê se lá fora está escrito assim, irmão, hospício. Deve estar. Deve estar, irmão. Porque eu prego que eu sou. Lá fora deve estar escrito hospício. Devo ser o único louco a pregar essas coisas. Deve estar escrito hospício. É que tem tempo que eu não olho para cima ali fora. Então, irmão, mas, não, eu quero ser sacerdote. Eu quero ser o evangelista avivalista. Eu quero ser missionário. Eu quero ser... Não tem esses caras que vão pregar nos Gideões? Como é que eles chamam? Esses preletores. Congressista, pregador itinerante, e toma-lhe título. Todo mundo tem um monte de título, mas Jesus está procurando quem tenha título de servo. O nome mais simples é o mais difícil. As pessoas têm evangelista avivalista, pregador, pastor itinerante, caramba. E toma-lhe nome bonito, apóstolo. Bispo primaz, desgraçado. Não está na cara que o camarada quer se destacar? Bispo primaz. Ferrou. Não entendo porque a humanidade ainda sobrevive. Bispo primaz, não se contentou em se autotitular bispo, pensando que nem sabe em português. Bispo, presbítero, arcebispo, outros nomes que Pedro cita lá, quer dizer tudo a mesma coisa. Mas eles acham que um é maior que o outro. Não, se tu é o apóstolo, eu sou o bispo. Não, tu é bispo também, então eu sou o bispo primaz. Eles não querem destaque? Eles não querem que o nome dele fique na exaltação? Mas Jesus só exaltará um nome: dos benditos do Pai, dos servos do Deus vivo. Jesus não diz, naquele dia eu vos direi, vinde bispo primaz, possui por herança o reino. Vinde apóstolo, possui por herança o reino. Vinde evangelista avivalista, possui por herança o reino. Jesus não reconhece esses títulos, mas ele dirá, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino. O que garante o reino é só esse título, benditos do Pai. Não é, o pastor fulano vai ter galardão maior. Não, ninguém vai ter galardão maior por ser pastor.
vai ter galardão maior por ter mais obras realizadas. Então, irmão, aqui a Escritura já diz, que ele consagrava as pessoas que já tinham a ambição de se tornar aquilo. Irmão, só tem a ambição de se tornar servo. Não vai ter nada que te derrube, nenhuma proposta, nenhuma consagração, nenhuma mentira, nenhum engano, nenhum capeta pregando por aí dentro das igrejas vai te enganar, meu irmão. Porque o inimigo é enganador. Não ignore os ardis, os desígnios de Satanás, porque a Escritura o compara a uma serpente. Não estamos aqui para ignorar isso. Então as pessoas dizem assim: não, varão, o que você ambiciona na obra? Irmão, eu não ambiciono nada a não ser servir. Todo dia eu entro no meu canto e pergunto: Jesus, o que eu posso fazer? O que o Senhor me permite fazer? Eu levava bronca, irmão, muita bronca. Que é isso, varão? Mas nem assim não. Você tem que ter uma diretriz. Eu falo: eu terei uma diretriz a hora que Jesus me der. Mas eu não posso propor para Jesus o que eu quero ser nessa obra, porque Ele é quem reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Vai que eu escolha alguma coisa que eu pense ter capacidade, mas não tenho, e aquilo que eu penso que vai me exaltar, ou que eu vou servir, acaba me destruindo. Já pensou alguém me colocar como presidente da Petrobras? Só tem uma coisa de bom: eu não vou roubar nem um centavo, mas eu tenho capacidade para administrar a Petrobras? Eu tenho capacidade para administrar os estaleiros do Brasil? Eu tenho capacidade para isso? Eu tenho capacidade para administrar as plantações de cana-de-açúcar que produz o álcool para... Eu tenho essa capacidade? Eu não tenho essa capacidade. As pessoas que estão lá administrando isso conhecem toda a estrutura, vieram de bases, vieram de situações, conhecem como a coisa é plantada, como a coisa é colhida, como a renda é distribuída, como vêm os recursos. Eu não conheço isso. Se me colocar lá, eu vou ficar como? Sem pai, sem mãe, sem saber para onde ir, cego em tiroteio, cego perdido no tiroteio. E assim é Jesus. Ele sabe como Ele tratou conosco e sabe aonde nos colocar, de modo que a gente realmente se transforme para Ele um administrador, perito, e não alguém perdido na obra. E quantos inimigos eu conquistei? Mas aqui nós vemos que quando as pessoas têm alguma ambição, elas acabam conquistando o que querem, mas não pela mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. E diz que, no verso 34, portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra. Qual foi o pecado? Consagrar sacerdote. Aqueles caras são ambiciosos, então tão ferrado. Eles vão assumir o sacerdote pela ambição deles, eles estão ferrados. Não, mas quem colocou eles lá também está ferrado. Porque assim como eles não tinham autoridade para assumir aquele posto e tão ferrado, também quem os deixou chegar lá e poderia impedir, também está ferrado. Aqui não está dizendo: a casa de Jeroboão será exterminada de sobre a face da terra. Isso provocou a sua queda e o seu extermínio. Deus se irou com isso, porque deixou pessoas que não eram chamadas assumirem postos. Isso destruiu os que assumiram e destruiu quem deixou assumir. Então, irmão, toma muito cuidado. Teve um rapaz que saiu daqui aí para as bandas de Irajá, algum tempo atrás, que Deus deu a direção dele fundar uma igreja, abrir lá, nós ajudamos, tal. Daqui a pouco, quando eu olhei, o camarada consagrou um a pastor, consagrou o outro a pastor, o outro já tinha diácono. Eu falei: com quem esse cara aprendeu isso? Estou fora, tchau. Estou fora, tchau. Não tenho participação nas obras do diabo, meu irmão. Homem não tem autoridade para consagrar homem. A unção que nos faz capaz para essa obra só pode fluir pelas mãos do Senhor Jesus. Ninguém me consagrou,
Ninguém me deu escadinha de cargo. Eu nunca fiz carreira dentro da igreja. Eu fiz carreira no reino de Deus, na presença do Senhor, dentro da intimidade do meu quarto. Lá foi a minha carreira, no estudo da Escritura. Mas essa escolinha que tem dentro das igrejas, isso para mim é completamente abominável. E eu já disse e torno a dizer, os pastores que fazem essas consagrações, essas verdadeiras palhaçadas abomináveis, eles serão pressionados pela espada de Deus horrendamente. Quando você vê pastores, meu irmão, por aí, caindo pelas tabelas, que eu era pastor e agora estou assim, vem cá, quais foram as abominações que você cometeu no altar de Deus? Porque a Escritura diz, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu já encontrei pela rua gente pedindo esmola. Não, irmão, que eu era pastor. Falei, você era o quê? Por que caiu? Amém, meu irmão? Se você é pastor, o projeto de Deus, meu irmão, é que a sua vida seja de fé em fé, de glória em glória. Se você é servo do Deus vivo, a sua vida vai ser de fé em fé e de glória em glória. Se isso não aconteceu, examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja onde caiu. Se Deus é justo e é muito tremendo. Então, aí olha o que o homem diz. Então Jeroboão, no verso 2, capítulo 14, verso 2, Jeroboão solicitou a sua esposa, levanta, veste, disfarça, para que não seja conhecida como mulher de Jeroboão. Vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo esse povo. Leva contigo 10 pães, bolo, um pote de mel, vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele lhe dará a resposta. Quer dizer, olha a consciência, se disfarça para quê? Ela queria se disfarçar, ela saiu da cidade, ela foi para outro lugar, ela queria se disfarçar, não do povo, porque Deus vai com o profeta e fala assim, ela vem aí, e ela vem disfarçada. Então o negócio dela era se disfarçar para o profeta. Se ela quisesse apenas se ocultar do povo no caminho da cidade, Deus não precisaria mencionar, ela vem disfarçada. Quando ela coloca o pé lá na soleira da porta do homem, do profeta Aías, ele diz assim, pode entrar, mulher de Jeroboão. Mas o ser humano é assim, ainda pensa que pode se esconder de Deus. O ser humano tem os seus desvarios da loucura, vai consultar Deus escondido, como se pudesse se esconder. Pelo que eu entendo, se Deus diz, ela vem disfarçada, e o profeta é o quê? Cego. Então não fazia a mínima diferença, mas Deus se preocupa em dizer que ela vinha disfarçada, significa que ela estava tentando se esconder dele, se ocultar dele. Ela ia chegar lá e dizer assim, eu tenho um filho, meu filho está doente, o que vai acontecer com ele? Tentando ludibriar o profeta e Deus. Mas Deus já disse assim, não, ela é mulher de Jeroboão. Ela não pretendia dizer isso, ela não pretendia contar essa história, mas o ser humano tem os seus desvarios. Irmão, com Deus nós temos que ser transparentes, porque Ele enxerga dentro da nossa alma. Então nós temos que ser transparentes no nosso caráter. Deus, errei, tem misericórdia. Deus, tem compaixão, me fortifica para que eu não seja reincidente no mesmo erro. Deus, me ajuda. Deus, eu já errei 2, 3, 10 vezes, mas Tu conheces o meu desejo ardente de não errar. Me livra dessa fraqueza, me cura, me liberta, irmão. Seja transparente. Quem está falando aqui não é nenhum homem de ferro, não. Não fui confeccionado em laboratório, não, meu irmão. Não sou produção do Tony Stark, não, dos cinemas de Hollywood. Não nasci homem de aço no país de Krypton. Não tem nada disso, não, meu irmão. Hoje, com a graça de Deus, até me considero um homem de ferro e muito maior que um homem de aço. Mas não foi assim a minha história. Eu tive que amargar os meus fracassos.
Eu tive que amargar as minhas quedas. Eu tive que amargar os meus pecados. Mas só que eu amarguei. Sabe o que significa isso? É o desejo ardente de vencê-los. E quando eu olhava, eu dizia, não consigo, eu não consigo. Mas se há um Deus poderoso nessas páginas desse livro, eu vou vencer. E eu ia para o meu canto. E quando eu entrava no meu canto, ele entrava junto comigo de tal maneira que eu tinha medo daquela presença, daquela coisa. E eu queria orar e já não tinha aquela presença. Quando a gente, hoje é diferente. Hoje você senta na mesa com Jesus e toma um cafezinho, bate um papo, né? Mas no começo, tua alma parece que não está preparada para aquela glória. Tu quer fugir. Mas o Senhor foi tratando, Deus me ajuda. Às vezes eu tinha medo de orar num lugar quieto, sozinho, trancado num quarto, por causa daquele sobrenatural que me envolvia e minha alma se abalava. Eu tinha medo, sabe o que eu fazia? Eu ia para a rua, ia andando pela rua e orando. Na rua eu não sentia medo. E aí eu sentia aquela glória, aquela graça, mas não sentia medo. Uma questão, sei lá, se era um psicológico das quatro paredes, uma ideia falsa de, eu estou sozinho, eu não sei o que era, eu não sou psicólogo do corpo humano, da mente humana, eu não entendo nada disso. Eu sei que a graça de Deus é grande, o seu poder é inigualável, as suas misericórdias duram para sempre, Ele tem compaixão, Ele é o nosso Deus. Isso eu sei. E quando eu entrava lá, na intimidade com o Senhor, Deus, eu não consigo, por mais que eu proponha, sabe, irmão, mas eu li na Escritura, aleluia a Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vi Paulo dizendo assim, quando estou fraco, eu sou forte. Santo de Israel. E eu comecei a entender aquela coisa assim, eu falei, então essa história, o final dela vai ser glorioso. E hoje nós podemos dizer, é festa, é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmão, não é para se esconder. Adão, onde estás? Já me descobriu esse cara. Eu tentei me esconder, mas ele me descobriu. Eu me escondi, eu te escutei. Por que tu se escondeu? Porque eu estou cheio de pecado. A acusação está destruindo a minha alma. Irmão, com acusação, sem acusação, com pecado, com cicatriz, vai lá regar os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os cabelos. Faz isso! Se esse homem fosse profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele é uma pecadora. Simão, o que te parece? Duas pessoas deviam ao seu Senhor. Uma devia 1 denário. 1 denário. E a outra devia 10 denários. Sim, estou te escutando. Está escutando, irmão? Escuta. Escuta aqui dentro. Simão, ambos foram perdoados. Quem vai amar mais ao seu Senhor? Eu suponho que seja o que devia mais. Simão, você está certo. Portanto, eu te digo que os muitos pecados desta mulher estão perdoados. Mas ela entrou lá, meu irmão, com as roupas de prostituta que ela tinha. Ela não disse, eu vou lá nesse Nazareno aí, eu vou tirar a pintura dos meus olhos, eu vou mostrar a minha máscara, que é a minha cara verdadeira, que é uma máscara, eu vou lá tirar a minha máscara, a minha pintura, eu vou limpar o meu rosto todinho, do meu rímel, do meu bronze, esses nomes todos que tem aí, eu vou deixar minha cara limpinha, vou pentear os meus cabelos, vou tirar essa roupa da prostituição e vou diante do mestre. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos.
Eu vou do jeito que eu estou, como ele já ensinou. Vinde como estás. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a mulher foi do jeito que estava. Quando ela entrou na sala, todo mundo se afastou, porque identificou que ela era uma prostituta. Ela era uma fracassada, ela era uma abominação, ela era um lixo, ela era o resto. Se Jesus Cristo quisesse os nobres, teria nascido num palácio. Não é para ir diante de Jesus com máscara. Não é para ir com máscara, é para ir do jeito que você está. Aquele que vai, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Essa palavra é verdadeira, irmão? Se essa palavra é verdadeira, meu irmão, estende a mão, pega a tua vitória, pega a graça, pega a glória que está aí, ó, para você. Agora não esquece que Deus não é palhaço. Vai e não peques mais. Essa igreja tem pecado, mas aqui dentro não tem adúlteros, não tem ladrões, não tem assassinos, mas tem gente que não tem controle na língua. E as pessoas estão, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Quem erra em um dos mandamentos, meu irmão, é condenado por todos eles. Então, se disfarça. Ora, mas a primeira vez que Deus falou com ele não tinha disfarce. Deus falou cara a cara, na lata, face a face. Agora ele quer que Deus fale através de um disfarce? Assim fez a esposa, levantou cedo no verso 4 e foi lá, e foi até o profeta velho, que já tinha os olhos paralisados. Devia estar muito velho esse homem. Mas Jeová disse: eis que vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente. Tu lhe dirás isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Então ela queria o quê? Ela não queria ser reconhecida pelo profeta. Que diferença faz, irmão? Se homens nos conhecem, reconhecem ou não, nosso negócio é com Deus. E nós temos que aprender a tratar as coisas nos critérios, regras, parâmetros de Deus. Esse negócio de criar modismos, né? Ó, ela vem aí e ela quer se fazer passar por outra pessoa. Aí logo Aías ouviu o barulho dos seus passos junto à porta e disse: entra, esposa de Jeroboão. Hã? O que ela disse? O que ela disse? Acabou, as palavras dela não existem mais. Só Deus falou. Só Deus falou, e falou pelo seu profeta. Tudo que tinha que ser dito. A mulher não disse, ele não disse para ela: ó, o que você veio fazer aqui? O que tu buscas? Não, sabe, irmão? Deus conhece tudo. A bondade e benignidade do teu coração, e também conhece a malignidade, a maldade do teu coração. Ele sabe tudo. A exemplo do que vemos aqui, temos que saber nos comportar. Pisei na bola? Pisei na bola. Lamento ter pisado na bola, vou chorar minhas lágrimas de sangue, mas vou chorar nos pés de quem pode resolver o meu problema. Minha alma está profundamente angustiada até a morte, mas se eu tiver que encontrar uma sepultura, vai ter que ser nos pés do Senhor. Intimidade. A igreja do Deus vivo
não é composta de homens e mulheres certinhos, não. Não é isso que é a igreja do Deus vivo, não. Os fariseus, os saduceus, a elite de Israel, os sacerdotes, quando disseram que o povo de Jesus estava crescendo, os seus discípulos, falaram, ele está movimentando a multidão. Aí alguém disse assim, que é isso, que nada. Uma multidão de prostitutas, uma multidão de desempregados, uma multidão de pobres, é isso que é um rei? É isso que é um rei. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esse é o povo do Deus vivo. Mas não tente, irmão, se esconder, não tente se disfarçar. Deus não age através de disfarces. Deus age, ela vem disfarçada aí, Aías. Ela vem disfarçada, mas eu vou falar com ela além do disfarce dela, vou ignorar o disfarce dela. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Verso 7, portanto volta, diz a Jeroboão, assim diz Jeová o Senhor, Deus de Israel, eu te escolhi, exaltei entre o povo, te constituí líder sobre Israel, o meu povo, tirei o reino da família de Davi, dei a ti, contudo tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Tu praticaste o mal, pior que todos os que foram antes de ti, chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e viraste as costas para a minha pessoa. Por isso, farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último dos homens da sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede. Seja escravo ou livre, varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Ora, como que um homem vai esperar um negócio desse? Um homem Deus chama o homem para reinar. Tu serás próspero, tu vai reinar, tua casa vai se multiplicar, teus descendentes serão muitos, tu vai ter muitos filhos, muita riqueza, muita honra, tu vai liderar o povo do Senhor. Tu vai ser o cara, tu vai ser o tal, porque eu sou contigo. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. A mortandade não vai te alcançar, nem a praga, nem a peste. Toda a língua que se levantar contra ti, tu mesmo vai condenar. É herança, eu estou te dando. Eu sou o teu pastor, nada te faltará. Fica tranquilo, anda aí na minha palavra e está tranquilo. Está tudo, o resto é comigo. Tu faz o que eu quero e eu te abençoo. Tu cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Estou fazendo a minha aliança contigo. Está tudo tranquilo. Quando os inimigos vierem contra ti, tu vem falar comigo que eu dou a solução. Eu resolvo tudo. Que beleza, eu estou bem demais. Já que Deus falou isso, agora vai consultar o Senhor. Esquece tudo que eu falei. Eu vou exterminar você, eu vou acabar contigo. Isso me faz tremer quando eu estou quietinho no meu canto e eu vejo que Deus não vai se apaixonar pelos meus belos olhos. Eu vejo isso. O Deus que me deu graça, glória, para vencer juiz, promotor, delegado, milícia, bandidagem, o Deus que me botou no meu coração, que os meus inimigos serão sempre derrotados, enquanto eu não os temer e confiar no Senhor Deus. Enquanto eu não os temer, porque o dia que eu temer o meu adversário, significa que eu estou atribuindo que o poder do meu adversário é maior que o poder do meu Deus. Quem tem medo não tem Deus. Deus só age com quem não tem medo. Pastor, eu tremo, eu sou apavorado. Vai lá para o teu quarto e resolve esse problema, se tu quer ser um vencedor. Porque Deus não é Deus de covarde, Deus só é Deus de valente. Os tímidos, os covardes, o que diz a Escritura? Não herdarão o reino de Deus. O que escreve Paulo a Timóteo?
O Senhor Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de ousadia e de moderação. Quem tem medo do adversário, é bom se esconder dentro de casa, porque não tem Deus para te defender. O nosso Deus é Deus de fé e de confiança, não de medo e de covardia. Então o Deus que me tem dado essa vitória, meu irmão, eu sei muito bem a glória que Deus tem feito da minha vida. Eu continuo lá os vídeos na internet e vou rasgando o verbo, não estou nem aí para ninguém. Político, presidente, caiu na linha do Espírito Santo, eu estou atropelando, estou marretando, não estou nem aí. Estou nem aí. E quando eu desço daqui é como se eu nem tivesse falado nada. Como se eu tivesse me convertido hoje e ainda não tivesse falado nada. Não estou nem aí para nada, nem para ninguém. Por quê? Porque o Senhor, o meu Deus, Ele pegou o meu espírito, arrancou. E não sei o que Ele fez com ele. Depois Ele trouxe e colocou de volta no lugar. Mas esse mesmo Deus que me deu a promessa que ainda que um exército se acampe contra mim, eu permanecerei de pé, se eu pisar na bola. Ele nem levanta um exército, Ele mesmo me dá um peteleco e me joga no lago de fogo e enxofre e acaba comigo. Essa justiça de Deus, meu irmão, me faz estremecer a alma e me faz temer a tal ponto de eu desejar servi-lo sem pisar na bola. Então, irmão, não se esconda de Deus. Ele vai chamar, e você tem que dizer que nem Isaías: eis-me aqui, Senhor. Mas antes você tem que reconhecer: ai de mim, eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando você reconhecer os seus delitos, aí o serafim vai lá no altar e pega uma brasa e vai tocar a sua vida e vai dizer: agora teus pecados já não mais existem. O Senhor Deus te olha como santo. E cadê os meus pecados? Está lá no fundo do oceano, na parte mais profunda. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas se alguém está em Cristo, não é passar por Ele, é estar, é permanecer. Até aqui, irmão, nos tem ajudado o Senhor.